aqui, olhem aí os versículos 7 a 11. Esses versículos, então, eu vou passar para vocês rapidinho aqui, por causa do nosso tempo. Já são 15 para as 9, né? Então tem que correr. Esses versículos 7 a 11 têm verdades sobre Jesus. E é isso que eu quero passar para vocês. Verdades sobre Jesus. Então a primeira delas está no versículo 7, vocês acham facinho. Vejam aí no versículo 7 uma verdade sobre Jesus. Está lá. Qual é a verdade sobre Jesus que aparece aí? Ele é o quê? Ele é poderoso e o que mais? No versículo 7. Ele é digno, né? Então, aqui nesse versículo, João enuncia um conceito de Jesus muito importante. Ele é poderoso. O que significa poderoso? Aqui significa que ele é mais forte do que João e tem mais autoridade. Quando fala, ele é mais poderoso do que eu, o sentido dessa palavra é esse. Ele tem mais força e mais autoridade do que eu. João está dizendo. E quando fala não sou digno, ele está dizendo o seguinte: eu não estou qualificado. Eu não tenho capacidade nem para desatar as correias das sandálias dele. Eu não estou nesse nível. Isso mostra que Jesus é o quê? É muito elevado, muito alto. João fala assim, olha, ele que vem depois de mim, ele é de uma grandeza tão imensa que eu não estou qualificado, eu não estou no nível nem de tirar a sandália dele. Isso é interessante por quê? Porque naquela época, quem tirava a sandália do senhor ou do visitante quando chegava em casa era um escravo de baixo nível. Os escravos de alto nível faziam o quê? Administravam a casa. E o escravo de baixo nível fazia o quê? Ele tirava a sandália do senhor ou do visitante e lavava o pé dele. João fala assim, olha, eu sou um escravo que não está nem no nível, nem de lavar. Eu não estou no nível nem de tirar a sandália dele. Ou seja, a grandeza de Jesus é simplesmente gigantesca. Ele é mais poderoso, ele é mais forte, ele é mais autoridade do que eu, e a dignidade dele é incalculável. Então isso aqui é importante por quê? Porque o modo como eu penso e me relaciono com Jesus tem que levar isso em conta. Eu não posso chamar Jesus de o cara lá de cima. Posso? Eu posso chamar Jesus de o cara lá de cima? Quando nós vemos os incrédulos blasfemando, rindo de Jesus, zombando de Jesus, até pastores, né, sendo irreverentes no seu modo de se referir ao mestre, né, fazendo piadinhas, isso está errado. Porque ele é dotado de uma autoridade sem fim e de uma dignidade que nem João Batista tinha nível para tirar a sandália dele. Isso deve trazer sobre nós reverência. Eu vou servir ao Senhor? Vou. Eu vou cantar ao Senhor? Vou. Eu vou orar ao Senhor? Vou. Então eu devo fazer isso com temor e tremor. Eu não estou lidando com qualquer. Eu sempre ensinei minhas filhas a se referir, a orar ao Senhor Jesus chamando de Senhor. Porque a criança não sabe, né? A criança fala, Jesus, você poderia... Eu falo, não, você não. Chama de Senhor. Aí esquecia, né? Jesus, você pode... Não, você não. É Senhor. Aí uns amigos meus deram uma bronca. Você tem que mostrar intimidade com Jesus. Eu mostro intimidade, mas ao mesmo tempo elas têm que aprender a respeitar o Senhor. Porque o Senhor é imenso na sua dignidade e grandeza. Elas têm que aprender a chamá-lo de Senhor, não de você. Então, a nossa visão sobre Jesus tem que ser essa. Porque estão reduzindo a figura de Jesus. Estão dizendo que Jesus só andava com pilantra. Eu estou dizendo por aí. Jesus só andava com pilantra, com safado, com prostituta, com vagabundo, com ladrão, abraçando todo mundo e beijando todo mundo. Isso é verdade? Mas nunca.
Ele pregava para essas pessoas. Ele pregava dizendo o que para elas? Arrependam-se. Ele não ficava lá dando abraço e beijo. Oh, chega aí, cambada de pilantra. Então vamos tomar uma cachaça lá. Não era assim. O que é isso? E é o que dizem por aí. Que ele era amigo dessa gente e não condenava ninguém. Outro dia eu vi um pastor na televisão falando. Perguntaram para ele, o que Jesus falava para as prostitutas e os pecadores quando ele via? Você não falava nada. Nada. Ele falou isso. Que Jesus não falava nada. Que ele entendia o problema de todo mundo, sabia que todos eram fracos e tudo bem. Mentira. Lorota grossa. Ele condenava. Ele falava assim, ó, se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. A cidade de Corazim, Betsaida, estava cheia lá de pilantra, de pecadores, todo quanto é tipo. Ele falou assim, ó, vai haver mais rigor para vocês do que para Sodoma e Gomorra. E quem estava lá naquela cidade? Era essa gente aí. Então é mentira isso aí. Pintaram Jesus, que é o sangue bom, é um hippie. Um hippie que está lá, cachaça, baderna, bagunça, com todo mundo, tá tudo certo. Mentira. E só condenava os fariseus, né? Só os fariseus. Os outros tudo aprovavam. Só o fariseu ele condenava. Mentira. Mentira. Ele condenava todos que viviam uma vida torta, dizendo arrependam-se, mudem de vida. Isso ele fazia. Então nós temos que mudar essa ideia aí, porque o que estão pintando aí fora não é verdade. Ele é poderoso e digno. A sua grandeza, a sua autoridade, a sua dignidade não tem fim. É imenso isso. E esse versículo mostra isso. Agora vejam, tem outra informação sobre quem ele é no versículo 8. Outra informação sobre Jesus no versículo 8. O que ele faz? Ele batiza com o Espírito Santo. É outra informação sobre ele. Eu coloquei até um filminho na internet hoje. Vocês viram meu filminho na internet? Uma animação? Coloquei uma animação no meu Instagram explicando o que é o batismo com fogo. Tem muita gente que ora, Senhor, me batiza com fogo. Batizar com fogo é ir para o inferno. Isso é batizar com fogo. E tem gente pedindo para ser batizado com fogo. Ainda bem que Deus entende, fala, não, você não sabe o que está falando, então eu vou ficar quieta. Mas batizar com fogo é mandar para o inferno. Então, nós aprendemos aqui que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Ele batiza com o Espírito Santo e Mateus fala que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. O que é batizar com o Espírito Santo? Vamos ver Mateus 3. Mateus 3, 12. Veja lá, Jefferson, Mateus 3, 12. Então, primeiro, ele é poderoso e digno, ele é quem batiza com o Espírito Santo. Olha o que é batizar com o Espírito Santo. Veja o 11. Olha o 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí vai explicar. O 12 vai explicar o que é isso. 12. A sua pá ele a tem na mão. E limpará completamente a eira. Olha o batismo do Espírito Santo. Recolherá o seu trigo no celeiro. Esse é o batismo do Espírito Santo. Olha o batismo com fogo. Queimará a palha com fogo inextinguível. Está explicando aí os dois batismos. O que é o batismo do Espírito Santo? É colocar a pessoa no grupo dos salvos. Isso é o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre a pessoa e habita nela. E coloca ela no grupo dos salvos. E o batismo com fogo? É ser lançado no fogo inextinguível. Quem faz isso? Jesus faz os dois. Batiza com o Espírito Santo e batiza com fogo. É importante isso. Pode falar. Tudo bem? Não. Impossível. Ela pode desviar temporariamente. Mas ela não tem como ela perder a salvação. Porque a cadeia da salvação, de acordo com Romanos 8, ela começa com o pré-conhecimento de Deus. Os que Deus de antemão conheceu, a estes predestinou. Aos que predestinou, a estes chamou. Aos que chamou, ele justificou. Aos que justificou, ele glorificou. Então não tem como a pessoa ser justificada e não ser glorificada. Não tem jeito.
É uma coisa está ligada à outra. E não começa agora, começou na eternidade. Deus conheceu de antemão e aí predestinou. Então não tem como quebrar essa cadeia. Agora, pode acontecer do crente se enfraquecer, desviar por um tempo, né? Ficar sem a alegria da salvação. Mas a tendência desse crente, na maior parte das vezes, é voltar, se arrepender. Agora, tem muitos que falam que são crentes, mas nunca foram. Aí fala, me desviei. Você desviou nada. Você sempre foi incrédulo. É diferente. Então, tem que saber, né, quem é a pessoa. Né? Aqui na igreja teve uma pessoa que ficou aqui mais de 30 anos e era incrédulo. Era incrédulo. Nunca mostrou mudança de vida. 30 anos aqui. Nunca mostrou mudança de vida, nada. No final, ele começou a dar um testemunho tão ruim, nós fomos admoestá-lo. Ele falou assim, olha, quer saber? Eu nego Cristo. Eu falei, quer saber? Eu nego Cristo agora. Para nós não foi nem novidade. Você está negando faz 30 anos. Nunca foi crente. Aí alguém olha e fala assim, essa pessoa se desviou, né? Não, nunca se desviou. Sempre foi do mundo. Só que vinha aqui. Não sei o que fazer aqui, mas vinha. Bom, muito bem. Então aí está. É ele. Quem então insere a pessoa no celeiro de Deus? Jesus. O que é isso? Isso é batizar com o Espírito Santo. Ele dá o Espírito Santo à pessoa. Quando ele dá o Espírito Santo à pessoa então entra para o celeiro de Deus. Ela foi batizada pelo Espírito Santo, inserida pelo Espírito Santo no celeiro de Deus. Se a pessoa não aceita Jesus, o que ele faz? Ele batiza com fogo. Jesus batiza todo mundo. Todo mundo ele batiza. De um jeito ou de outro. Se você não é batizado pelo Espírito Santo, um dia ele vai te batizar. De outro jeito. Se eu fosse você, eu acordava. Muito bem. Terceiro, versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. O que a gente aprende sobre Jesus aqui? Ele é o quê? Ele é humano, mas o ser humano é o quê? Pecador, né? Olha só, ele é o santo que trilhou o caminho do pecador. Olha o versículo 9. Foi batizado. Para quê? Batismo de arrependimento. Ele nunca pecou na vida. Ou seja, ele é... Oi? Além de humildade, porque ele se humilhou mesmo, para fazer tem que se humilhar até o chão, né? Mas além disso, é o substituto perfeito. Então o que eu diria aqui do 9? Ele é o santo que trilhou o caminho do pecador. Ele foi batizado. Batismo de arrependimento? Sem nunca pecar. Então tem 3 informações sobre Jesus aqui. Primeiro, ele é poderoso e digno. Segundo, ele é quem batiza com o Espírito Santo. Terceiro, ele é o santo que trilhou o caminho do pecador. No versículo 9. E no versículo 10. Versículo 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se. Esse é um verbo violento, né? O céu rasgou. Alguém já viu o céu rasgar? Eu nunca vi. Como pode isso? Abrir um buraco no céu. Uma fenda no céu. Nós nunca vimos isso. Essa descrição aqui, nós nunca vimos acontecer. Como pode isso? É um rasgo. É um verbo bem violento esse. O céu rasgou. E olha o que aconteceu. Os céus se rasgaram e o Espírito desceu como pomba sobre ele. Aqui significa que o Espírito Santo tomou o formato de uma pomba. Não é só que ele desceu como pomba, ele tomou o formato de uma pomba. E desceu. Então, o que nós aprendemos sobre Jesus aqui? O que significa esse evento? Essa história? Há um testemunho aqui, né? Assim, Jesus tinha o Espírito Santo ou não tinha? Sempre teve. Sim. Mas o que acontece aqui? Aqui o que parece que acontece aqui
é que Deus está mostrando claramente que Jesus é o Messias. Por quê? Porque isso que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma profecia sobre o Messias. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Veja aí, o Jefferson vai achar lá, veja aí, Isaías 11:2. 11:2. Isaías 11:2. Olha como seria o Messias. Isaías falou isso 800 anos antes. Olha como seria o Messias. Repousará sobre ele o quê? O Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Repousará sobre ele. Olha agora, Jefferson, veja aí o 42:1. 42:1. De Isaías. 42:1. Tá longe. Aí. 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. O que Deus falou lá do céu? Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Olha, parece que Deus estava lembrando, por assim dizer, lembrando, né? Como se Deus fosse lembrar. Mas parece que Deus estava lembrando, ou nos fazendo lembrar desse versículo. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Tem tudo a ver com o texto de Marcos. Confirma, né? Aí o que acontece? Quando ele é batizado, desce o Espírito Santo sobre ele e ele fala, eu me comprazo nele. Todo mundo que estava lá, que estudava a Bíblia, lembrou de Isaías 42:1. Muito próximo. Então, por isso esse evento é importante. Deus está dizendo, ele é o Messias, viu? Ele é o Messias que Isaías falou. Lembra de Isaías 42:1? Lembra? É ele. É ele. É muito jóia isso aqui. Veja o versículo 61:1 de Isaías. 61:1, Jefferson. Desculpa te dar trabalho, tanto trabalho assim. 61:1. Olha só. O Espírito do Senhor está sobre mim. Lembram que Jesus leu esse texto na sinagoga de Cafarnaum? Ele leu esse texto na sinagoga de Cafarnaum. Ele falou assim, hoje se cumpriu essa profecia. Olha lá, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados. Então, esse episódio do batismo mostra o quê? Eu sou o personagem que Isaías mencionou. O Espírito veio sobre mim. Ele escolheu esse texto, será? Que Jesus? Ele abriu na hora lá e leu. Leu, falou. Isso se cumpriu hoje, fechou e entregou o livro. E sentou. Todo mundo ficou olhando para ele. Depois quiseram jogar ele do precipício. Mas assim, é muito interessante esse momento aqui. Que o batismo de Jesus é o momento em que Deus confirma para todo mundo que ele é o Messias. O Messias prometido em Isaías. Porque o Messias, qual seria uma das marcas do Messias? Tudo que ele fizesse ia ser pelo Espírito Santo. Jesus tem poder? Ou não? Ele é Deus. Ele precisa do Espírito Santo para fazer milagre? Precisa? Não. Mas o Messias foi descrito como alguém que só agiria pelo poder do Espírito. Então, por isso, tudo que Jesus fazia era pelo poder do Espírito. Se vocês olharem, nós já vimos aí, o versículo 11. Não, 11 não, 12. Olha o 12. O 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Até para ir para o deserto, era o Espírito que o levava. A história toda. Tudo que Jesus fazia era pelo Espírito. Ele falou assim, é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios. Vocês estão blasfemando contra o Espírito de Deus. Eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus. Tudo que ele fazia era pelo Espírito. Porque ele era o Messias. E tinha que ser assim, porque Isaías falou que seria assim. Você vai fazer tudo pelo poder do Espírito. E ele fez. E por último,
Então ele é aquele que teve o Espírito vindo sobre si, é o quarto item aí. Ele é aquele que teve o Espírito vindo sobre si. Logo, ele é o Messias predito em Isaías. E por último, versículo 11, o que ele é? Tá, está fácil. Ele é o Filho amado em quem Deus se deleita. O que significa isso? Em ti me comprazo. O que significa isso? Olha, é assim, seria assim, ó. É como se Deus estivesse falando assim, olha. Esse meu filho me agrada. Esse meu filho me faz feliz. A Isabela, minha primeira filha, né? Eu falo que ela é a alegria dos meus olhos. As outras filhas ficam com ciúmes, né? Porque ela pegou essa frase, que foi a primeira filha, eu falei isso, né? Falei, você é a alegria dos meus olhos. E ela sabe que essa frase é dela. Se eu falar isso para outra filha, não, pai, sou eu. Se eu falar, Helena, você é a alegria dos meus olhos, não, pai, sou eu que sou a alegria dos seus olhos. A Helena não. E ela cobra isso. Mas o que significa isso? Olha, você é a alegria dos meus olhos. O que significa isso? Quando eu vejo você, eu fico feliz. Quando você chega, eu me alegro. Se eu estou triste e você chega, eu fico feliz. Eu tenho prazer em te ver. Eu me agrado de você. Você é a alegria dos meus olhos. Então, quando Deus falou isso de Jesus, olha, você, né? Deus pode falar você. Né? Você é a alegria dos meus olhos. Significa o quê? Em termos... Oi? Eu me agrado quando eu vejo você. Quando eu olho para você, eu fico feliz. Eu me agrado disso. Isso significa que Jesus é o quê? O que tem na vida dele, no procedimento dele, que arranca essa palavra da boca de Deus? Obediência, santidade. Deus olha para o modo como Jesus viveu aqui e diz, olha, eu tenho prazer em olhar para isso. Isso me agrada. O que você faz me agrada. Você é a alegria dos meus olhos. Por que isso é importante para a gente? Para nós. Por que isso é importante? Somos imitadores, mas tem mais uma razão. Deus aprova o que Cristo fez, Cristo não tem pecado nenhum. Mas por que mais? Porque isso torna o sacrifício dele perfeito e puro. Se houvesse alguma mancha e Deus não se agradasse de Jesus, o sacrifício dele não valeria nada. E nós estaríamos agora onde? Perdidos. Então, quando Deus falou, esse é meu filho amado, e eu me agrado dele, gente, para nós isso foi ganhar na loteria. Para nós foi ganhar na loteria. Sozinho. Porque então, o sacrifício dele é absolutamente puro. E isso tem a ver comigo, eu preciso disso. Por isso, quando ele fez o sacrifício, Deus aceitou. Porque não havia mácula nenhuma. Nada que desagradasse a Deus na cruz. É muito importante perguntar isso para o senhor. Pode perguntar. O pecado que Jesus encravou na cruz foram os nossos diários ou só o que nós pecamos de Adão? Todos. A culpa de todo o pecado. A culpa. Não é que o pecado ficou em cima dele sujando ele, não é isso. A culpa, a condenação do pecado, ele sofreu. Tudo. Qualquer pecado tem como salário condenação. O resultado do pecado é a condenação. Qualquer pecado. Jesus carregou a condenação de todos os pecados sobre si. Os pecados que são atos e o pecado de Adão que é herdado, a culpa herdada. Então tudo isso, a condenação disso tudo, ele pagou na cruz. Por isso eu posso pedir perdão dos meus pecados e pedir para que ele perdoe pelos méritos de Cristo. Porque Cristo já sofreu as consequências desses pecados que nós cometemos. Então, ele resolveu tudo para nós, né? Por quê? Porque era o cordeiro sem defeito.
O Pai viu e se agradou do que viu. Então estão aí as 5 informações sobre Jesus. Eu vou falar de novo para encerrar. Ele é poderoso e digno. 2. Ele é quem batiza com o Espírito Santo. 3. Ele é o santo que trilhou o caminho do pecador. 4. Ele é aquele que teve o Espírito vindo sobre si. Então ele é o Messias de Isaías. E 5. Ele é o Filho amado em quem Deus se deleita. Então, essas 5 informações aqui nos versículos 7 a 11. Ok? Semana que vem é o capítulo 2. Eu não sei que texto eu vou pegar. Mas leiam o capítulo 2 em casa para já escolher o versículo que vocês vão compartilhar. Aí já traz, pastor, eu gostei do versículo 5. E aí eu tento explicar se eu souber. Tá bom? Muito bem, vamos fazer oração para encerrar. Senhor, obrigado por esse texto que aprendemos, o capítulo 1 de Marcos. Tantas informações importantes. Em especial, queremos agradecer por quem Jesus é, por essas 5 informações sobre Jesus. Louvamos o seu nome, especialmente porque ele é o Filho amado em quem o Senhor se compraz. E isso possibilitou que ele morresse por nós, oferecendo um sacrifício santo e puro. Obrigado por isso. Leva-nos agora em paz para casa e que nos encontremos novamente aqui em segurança, junto com o seu povo. Que o Senhor nos proteja, nos guarde e nos traga aqui em segurança de volta para adorarmos o Senhor uma outra vez. Mais uma vez. Em nome de Jesus pedimos. Amém.